Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Graça e paz, boa noite, shalom, shalom, shalom. Boa noite para você que já está conosco, está na nossa companhia. Obrigado por você fazer parte deste projeto, obrigado por você ter sido firme e perseverante, estando conosco dia após dia, amém? Cássia, Deus lhe abençoe, vi que você acabou de entrar. Ontem eu peço perdão para você, você pediu oração, eu não vi o seu chamado, não vi a sua mensagem, mas nós oramos depois, eu orei, intercedi pela sua vida, espero que Deus possa ter atendido a você, os seus desejos, a sua vontade e te trazido refrigério e cura. Assim seja, em nome de Jesus, amém? Se possível, se manifeste, dê seu testemunho para nós. Eu queria dar as boas-vindas para você que já está conosco. Deus os abençoe, Deus prospere os seus caminhos e que nesta noite Deus possa falar muito aos nossos corações, possa falar conosco e possa consolidar algo tremendo nas nossas vidas. Nós sabemos que dia após dia nós somos movidos por buscarmos a presença de Deus para crescermos diante dele, diante dos seus ensinos, diante das suas propostas, diante das suas promessas, que nós possamos verdadeiramente estar buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Nós somos chamados para fazer a diferença neste mundo e eu quero lhe dizer, nós precisamos tomar uma posição de ousadia para sermos diferentes. Nós não podemos aceitar as coisas que são impostas por este mundo e nem vivermos de uma forma que nos escravize e nos aparte da presença do Senhor, porque as promessas do Senhor é que garantem a cada um de nós que nós seremos abençoados, frutíferos e viveremos numa terra que emana leite e mel. Amém? Odair, graça e paz, meu querido, Deus abençoe meus pais, minha mãe, meu pai estão conosco, que vocês possam, pai e mãe, continuar estando firmes nessa jornada que Deus escolheu para vocês e que vocês possam ver os filhos dos vossos filhos e que a sua mesa seja um presente regada a muita vitalidade, a muitas bênçãos. Amém?
Deise, graça e paz. Camila, André, Deus os abençoe, graça e paz. Bia, Deus abençoe você. A Gabi, todos os seus familiares, seus pais. Silvia, nos vendo lá de Mogi Guaçu, Deus nos abençoe. Silvia, Deus abençoe essa cidade, esse ministério, esta família que nós aprendemos a amar, chamada GEPAM, que vocês possam consolidar, crer e crescer em nome de Jesus. André, meu discípulo, fala vaso, Deus os abençoe. André, Jaqueline, Odete, Deus abençoe. Ana Júlia, Deus abençoe, graça e paz, amém? Meus queridos, graça e paz a você que está conosco, graça que veio através da morte de Jesus Cristo nas nossas vidas, o dom imerecido, o dom que nós recebemos da presença de Deus nas nossas vidas, através do sacrifício vicário de Jesus, através do sacrifício daquele que era o justo por nós injustos, aquele que era isento de mácula, de pecados por nós pecadores, o sacrifício vicário do justo, que levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos problemas, os nossos defeitos e todas as nossas enfermidades estão lançadas sobre ele, Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para que nós hoje pudéssemos ter um decreto de vida e de vida abundante. Que ele seja conosco hoje mais uma vez e que nós possamos compreender que nós não somos nada sem ele. Hoje eu queria convidá-lo e convidá-la a refletir comigo num devocional que nós precisamos estar atentos todos os dias. O tema do meu devocional de hoje é Vencendo as Tentações. Graça e paz, Dona Leni. Faz alguns dias que eu não me refiro à senhora. Deus abençoe a senhora, sua casa, seu lar. Dona Leni, amamos a sua vida, amamos vocês, que Deus os abençoe. Dona Leni é a mãe do pastor Marcel. Pastor Marcel também está nos vendo, está nos assistindo, ele, pastora Fran, Angel, uma princesa que o Senhor escolheu para viver nos seus átrios, como uma levita, como uma adoradora. Deus os abençoe. Amém? E eu estava dizendo, o tema da minha ministração de hoje é Vencendo as Tentações. Eu queria dizer algo a vocês. Nós vivemos uma guerra. E uma guerra, para ser vencida, nós precisamos compreender quem é o nosso adversário e quais são as armas que ele usa contra as nossas vidas. O nosso adversário é Lúcifer, o nosso adversário é o pai da mentira, o nosso adversário é Satanás. E quando nós compreendemos que esta guerra, ela tem uma estratégia, e a estratégia é que nós corrompamos a aliança que nós temos através da cruz de Cristo, nós precisamos compreender que nesta guerra nós precisamos rejeitar aquilo que o inimigo nos oferece como sendo a arma que ele usa. Quando nós conhecemos um adversário, nós precisamos aprender a lutar contra este adversário. Quando nós reconhecemos que esse adversário possui armas, nós precisamos criar na nossa vida estratégias para neutralizar as armas do nosso adversário. E quando nós começamos a compreender o que são as tentações são as armas que o inimigo usa para nos derrotar. Sabem por quê? Nós tomamos em Pentecostes para as nossas vidas um decreto de vida, um decreto de bênçãos. Sim ou não? Você crê que Pentecostes é um marco na sua vida? Que Pentecostes é a capacitação que vem através do Espírito Santo, consolidada
pela promessa que está na palavra de Deus, a Bíblia? Então, olhe só. A palavra de Deus, ela fala que existe uma aliança entre Deus e os homens. E que esta aliança é pautada pelo sangue de Jesus, que nos traz a graça de Deus nas nossas vidas e estabelece para o homem a sua redenção. Nós somos salvos, libertos, curados pelo sangue de Jesus, que tem autoridade, que pagou o preço pelas nossas vidas. E este preço que foi pago pelas nossas vidas estabelece uma aliança, um pacto, algo que Deus fez e que agora Ele pede que nós celebremos a nossa parte neste pacto, nesta aliança. E qual é o nosso pacto nesta aliança? Vivermos uma vida de santidade. A vida de santidade é o que consolida a aliança que nós temos com Deus. O que é uma vida de santidade? A vida de santidade é quando o homem estabelece um propósito de lutar contra o pecado na sua vida, contra os erros, contra as transgressões, contra a iniquidade, e aceitar a presença do Espírito Santo na sua vida para que ele possa viver o novo nascimento, sendo transformado pelo poder e pela ação do Espírito Santo na sua vida, para que aquele velho homem que tinha uma tendência para o erro, para o pecado, para o mal, para as transgressões, para aceitar as acusações de Satanás na sua vida, não lhe influencie mais. E agora ele passa a ter um novo comportamento, onde ele não se inclina mais para o passado e vive uma resposta de Deus na sua vida. Não mais movido pela carne, mas agora movido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, quando nós aceitamos a obra da redenção de Deus nas nossas vidas, nós tomamos uma posição diante do Senhor, de lutarmos para viver uma vida em santidade, de guerrearmos esta guerra, sabendo que o inimigo vai lutar com todas as suas forças para nos derrotar deste propósito que nós estabelecemos com Deus. E Deus vai fazer com que nós nos fortalecemos através do Espírito Santo, através do revestimento, através da proteção que é a palavra de Deus, através dos ensinos que Deus nos ensina, nos molda, nos mostra, nos direciona, para que isso tudo possa nos fortalecer contra as tentações deste mundo, contra as tentações que o diabo vai colocar diante de nós, contra as tentações que nos levarão ao pecado e nos apartarão do centro da vontade de Deus. Nós não podemos conquistar nada em uma guerra se o inimigo nos render. Se o inimigo nos render, nós perdemos a guerra. Se o inimigo colocar as suas tentações diante de nós, usar as suas armas e nos aprisionar, nós perdemos a guerra. E é sobre isso que eu quero meditar com você. O que nós precisamos fazer para permanecermos firmes, fortes e perseverantes, sustentando esta aliança que nós temos com Deus, uma aliança que nos faz sermos vencedores, uma aliança que estabelece um decreto de vitória, mas é uma aliança que também cobra de cada um de nós renúncias pessoais, renúncias nos nossos sentimentos, nos nossos desejos e nas nossas vontades, para podermos estar firmes, vencendo as tentações desta vida. Deixa eu lhe dizer algo: não existe tentação ruim, não existe tentação que não nos chame a atenção. As tentações, elas são positivas, elas são vistosas ao olho, elas são vistosas à carne, porém,
as suas consequências são ruins. Quem é meu discípulo, quem já caminha comigo, vai reconhecer o exemplo que eu vou dar. Tentação é mais ou menos quando a gente vai numa padaria e você olha para aquela vitrine de doces. Você não vê ali doce feio, você não vê ali doce mal elaborado, mal construído. Você vê bomba de chocolate com cobertura de frutas vermelhas, com aquela gelatina cintilante, vermelhinha, com um morango em cima, e aquilo te chama a tua atenção. Tentação é a mesma coisa, ela chama a nossa atenção. Eu não provei aquela bomba, mas eu acho que ela é boa, eu acho que ela é saborosa, eu acho que ela é gostosa. Porém, nós precisamos nos conscientizar que a tentação, ela chama a atenção, mas as suas consequências são ruins. As suas consequências são a morte. As consequências de uma tentação, quando nós entramos nela, quando nós aceitamos aquilo para as nossas vidas, ela traz resultados negativos e nós perdemos a batalha que nos leva a vivermos na presença do Senhor. Quais as estratégias que você tem usado na sua vida para poder estar firme, forte e permanecer inabalável diante das tentações que o mundo tem te colocado, diante das situações que Satanás tem colocado para você? A nossa reflexão começa hoje com o texto de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Ou seja, se você está firmado na sua aliança, se você está firmado no seu propósito, de pé, de cabeça erguida diante dos homens e diante de Deus, tome cuidado para que não caia. Na continuidade, Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Olha que palavra tremenda. Paulo está dizendo aos de Corintos: não lhe veio nenhuma tentação que não fosse insuportável pelo homem. Se você está sendo tentado, são tentações que você, estando amparado pela presença de Deus na sua vida, lhe capacitarão a suportá-la, a resisti-la, e Deus lhe dará o livramento para que você possa resistir, suportar e dizer não. Caminhar vencendo as tentações é um dever, é uma obrigação, é um desejo que deve estar nas nossas vidas para que nós possamos celebrar a aliança que nós temos com o Senhor. Porém, muitos de nós, tomados por um sentimento de juízo e de valor, acham que nós não temos capacidades para suportar as tentações deste mundo, nem os desejos da carne. Porém, eu preciso lhe dizer, Satanás, o nosso inimigo, não veio senão para matar, roubar e destruir. E eu quero lhe dizer algo tremendo. Você não foi chamado para ser destruído, você foi chamado para conquistar. A tentação que Satanás pode colocar diante de você, quando você se coloca na presença do Senhor, essa tentação será superada, será vencida, e você vai poder dizer: sai daqui, Satanás, sai daqui com essa tentação. Pode ser até bom, pode ser até gostoso, mas eu não quero. Deus dá a cada um de nós o livre-arbítrio.
para podermos dizer não às coisas deste mundo, não às tentações. E existe um segredo muito grande para que a gente possa estar firmes e fortes. O segredo chama-se Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando uma tentação estiver diante de você, quando algo te tentar, algo quiser roubar de ti a presença do Senhor, você olhe para a tentação, olhe para dentro de si e diga assim: o Senhor meu Deus habita no meu coração. O Senhor meu Deus habita em mim. E eu te peço, tentação, que você toque na porta do meu coração para que o meu Deus abra e que, se Ele deixar você entrar, você tome morada. Mas eu quero lhe dizer que Jesus e o Espírito Santo jamais irão aceitar uma condenação na sua vida, uma tentação, e jamais eles abrirão a porta do seu coração para os males que este mundo pode te oferecer. Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus precisa ser colocado num lugar de destaque, o centro, para que nós possamos tornar as nossas decisões mais fáceis. O Senhor está no controle, o Senhor está no comando, o Senhor continua governando as nossas vidas e nós precisamos crer que tudo o que Ele faz, tudo o que Ele promete é para que nós possamos ser abençoados nesta vida. Jesus, sendo o centro, Ele continuará nos guiando, nos moldando, nos abençoando e fazendo com que a vontade do Pai se cumpra nas nossas vidas. Mas eu preciso lhe dizer, não tire Jesus do centro. Não tire Jesus da coordenação desta guerra. Não tire Jesus das suas lutas. Não tire Jesus das suas angústias, dos seus problemas e das suas dificuldades, porque tudo isso é o território que o inimigo vai usar como batalha para nós acharmos que nós podemos retroceder, ou que nós devemos retroceder, ou que nós não temos condições de permanecermos firmes e fortes. Olhe só, meus queridos e minhas queridas, estou vendo a Ismê se manifestar, Ismê, Laura, Paulo, Deus os abençoe. Esqueci de falar de vocês no início, uma família linda. Quando nós olhamos para este cenário, olhamos para este modelo, nós precisamos aprender a vigiar. A vigilância é um dos segredos que nós precisamos tomar como posse para as nossas vidas. Numa guerra, se o sentinela não vigia, a cidade pode ser invadida, ser rendida, sem que os moradores percebam. E a hora que vê, o caos já está instaurado. Você foi chamado para ser vigilante. A vigilância é um dos segredos. A vigilância não é pensarmos de forma ativa a nosso respeito, mas a vigilância é a gente estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Nós precisamos compreender que o inimigo se move e o inimigo tem atitudes, e essas atitudes nunca podem nos levar a achar que nós somos autossuficientes e não dependemos de Deus. Nós não podemos perder a atenção. Quando perdemos a atenção, vacilamos, nos afastamos da presença de Deus, é momento que o inimigo usa para que a gente possa ser presa fácil. Nós não podemos ser presas fáceis, nós não podemos ser flechados, nós não podemos estar desatentos, porque se nós estivermos desatentos, o inimigo nos apanha. Olha só, Jesus em Getsêmani, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, verso 41, diz assim: vigiai e
orai, para que não entreis em tentação. O espírito, com toda certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Vigilância e oração. Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Quando que Jesus falou isso? Quando Jesus voltou da sua oração e pegou os discípulos dormindo. Quando o discípulo dorme, ele se torna presa fácil. Quando nós dormimos, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Eu quero lhe dizer, nós não podemos dormir nos nossos dias atuais. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar em oração. Não basta termos fé, não basta sermos espirituais e achar que está tudo resolvido. Se nós não seguirmos princípios, se nós não vivermos princípios nas nossas vidas de vigilância, de adoração, nós nos tornaremos alvos fáceis. Nós nos tornaremos presas fáceis para o inimigo. Meu querido, como tem sido a sua vida de oração? Quando nós falamos para uma vida de vigilância, de oração, nós olhamos para o modelo que Jesus estabeleceu sobre o lugar secreto, sobre o Tameion, sobre o ensinamento que Ele nos deu de buscarmos a Deus todos os dias na nossa intimidade que nós devemos ter com Ele. Os discípulos perguntaram para Mateus, como é que nós devemos... os discípulos perguntaram para Jesus, como é que nós devemos orar? E Jesus respondeu no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, quando vocês forem orar, entrem no vosso quarto, feche a porta e fale com Deus. Fale com Deus em secreto, para que Ele publicamente possa lhes abençoar. Como tem sido esse propósito nas nossas vidas? Como tem sido o propósito de buscarmos intimidade com Deus? Como tem sido o propósito de apresentarmos as nossas fragilidades, apresentarmos as tentações que estamos vivendo dia após dia diante do Senhor, para que Ele possa tratar, nos fortalecer? E aqui tem um grande segredo. Quando eu estou sendo tentado, quando algo está me levando a buscar aquilo que é errado, e nós apresentamos isso diante de Deus, Deus muda o nosso coração, Deus muda as nossas vontades. Não existe nenhum erro, não existe nenhuma tentação que nós cometemos por ações ou por atitudes que antes não nasçam no nosso coração. Eu vou primeiro desejar aquilo, eu vou primeiro buscar aquilo, eu vou tentar planejar. Então, a tentação nasce no coração, a tentação vem para a mente, nós maquinamos na nossa mente o que é errado e aí nós tomamos a atitude. O pecado, o erro, a transgressão não é algo reativo, ele é algo que nós desejamos, que nós pensamos e que nós muitas vezes colocamos em prática sem antes nos apresentarmos diante do Senhor. Quando nós cometemos pecados, nós já pensamos antes, nós já desejamos antes. E se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida na presença de Deus, e quando nós começarmos a desejar, quando nós começarmos a intentar, quando nós começarmos a projetar o erro, e nós apresentarmos isso diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele é fiel e Ele é justo para poder tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas vontades, para que nós possamos mudar
o nosso desejo, mudar a nossa vontade, mudar aquilo que nós fazemos ou que nós queremos fazer, que nos leve ao pecado, ao erro e à transgressão. Eu te digo e te oriento, ore a Deus constantemente. Tenha o teu processo, o teu tameion, a tua vida de intimidade com Deus, para que você não seja uma presa fácil, tampouco fique refém das decisões equivocadas deste mundo, mas que você possa jamais se apresentar diante do pecado, para o pecado, com a intenção de realizar o pecado e o erro, que você possa saber que você tem um destino estabelecido por Deus, e esse destino não pode ser roubado. Quem quer viver o seu destino não negocia com o pecado, não negocia com o erro, não negocia com as transgressões. É um modelo aprovado diante de Deus. Lembre-se, existe uma aliança, e esta aliança foi forjada pelo sangue de Cristo, e a única coisa que pode roubar você desta aliança, ou pode roubar esta aliança de você, é o pecado, é o erro, é as tentações. As tentações é como nós olharmos para um pássaro. O pecado é como nós deixamos o pássaro fazer um ninho nas nossas cabeças. Ser tentado faz parte do dia a dia de um cristão. Deixar com que o ninho do pássaro seja colocado na tua cabeça é o pecado que não deve existir na tua vida. Nós precisamos estar firmes, fortes. E como diz Paulo na sua epístola, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem problemas na sua vida? Você tem tentações na sua vida? Você vive angustiado, vive aflito, vive tendencioso ao erro e ao pecado? Existe uma direção para você. Se sujeitai a Deus. Se sujeite a Deus, aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Se sujeite ao Espírito Santo, a sua forma de trabalhar nas nossas vidas, para que nós possamos estar firmes e fortes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo, resistir às suas tentações, resistir aos seus ataques. E isso trará uma virtude para a sua vida. O diabo não vai querer mais perder tempo com você, comigo, conosco, quando nós estivermos fortes na presença do Senhor, e Ele vai embora. Resistir fala de nós entregarmos a Deus todas as nossas forças quando nós acharmos que nós já estamos rendidos e não temos mais como. Entregarmos a Deus a nossa dependência, é nos submeter a Deus, né? Quando nós precisamos viver de Deus, nós precisamos nos entregar para Ele. Quando nós queremos mais de Deus, nós precisamos confiar que Ele pode fazer mais nas nossas vidas. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos compreender é que o homem tem sempre a necessidade de estar conectado a algo. Quando o homem está conectado a Deus, ele está se sujeitando a Deus, ele busca a Deus, ele fala das coisas de Deus, ele tem relacionamento com Deus, e as suas convicções não são naturais, mas são espirituais e sobrenaturais. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos conectados a Deus. Porém, quando nós não estamos nos sujeitando a Deus, quando nós estamos nos distanciando de Deus, nós perdemos a conexão que nós temos com Deus. E aí
nós vamos buscar outros tipos de conexões. Nós buscamos conexões naturais, nós buscamos conexões humanas, nós buscamos conexões emocionais, nós buscamos conexões com as nossas vontades, com os nossos desejos. Nós nos tornamos hedonistas, nós nos tornamos aqueles que buscam prazer pelo prazer, vontade pela vontade. Nós mergulhamos em processos nas nossas vidas que nos escravizam diante daquilo que nós estamos tentando nos conectar. Quantos de nós já mergulhamos em conexões que quanto mais nós que tínhamos, mais nós queríamos, mais nós buscávamos. E era um poço sem fundo que nós cavávamos, porque nós queríamos algo na nossa vida. Quem perde a conexão com Deus vai buscar refúgio, vai buscar conexões em outros prazeres, dinheiro, fama, droga, prostituição, promiscuidade, prazeres da carne, luxúria. E vai encontrar muitas coisas que podem trazer a ele um falso preenchimento daquele vazio que ele sente, mas que estará lhe conduzindo às tentações deste mundo, às tentações de Satanás. Meu querido, vigie a sua internet, porque a internet tem suprimido de Deus muitas vidas que estavam conectadas com o Senhor e hoje se conectaram na internet e estão falando, vendo e ouvindo aquilo que não deve, ou então estão perdendo o seu tempo e estão deixando de ter tempo para Deus, se contaminando nas suas mentes com aquilo que vem do mundo, da iniquidade e das transgressões. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, fala assim: afastai-vos ou abstende-vos de toda a aparência do mal. Meu querido, o mal tem aparência, o mal tem evidência e o mal tem tipo. Sabia que tem lugar que nós não precisamos estar? Sabia que tem amigos que nós não precisamos ter? Sabia que tem conversas que nós não precisamos desenvolver? Sabia que tem hábitos que você precisa rejeitar? Comportamentos que você pode evitar e não deve tê-los? Porque todos esses tipos podem estar te levando a conviverem com a aparência do mal, a conviverem com o errado, a serem alvos fáceis da tentação. Outro dia eu estava falando com um discípulo, aliás, era um casal, e a mulher está trabalhando no salão de cabeleireiros. E eu disse a ela: tome cuidado, porque o lugar que você frequenta é lugar de maldição. Mas salão de cabeleireiro é lugar de maldição, pastor? Não necessariamente nessa proporção que você pensou, mas no salão de cabeleireiro se fala mal das pessoas. No salão de cabeleireiro se fala mal do marido, se fala mal dos relacionamentos, se prega a promiscuidade, fala-se coisas abomináveis, fofoca, futrica. É um lugar que nós precisamos vigiar quando vamos, ou quando frequentamos, ou quando trabalhamos. E assim são vários ambientes que nós estamos ou que nós frequentamos nas nossas vidas. E nós não podemos querer tapar o sol com a peneira e achar que isso é normal, porque não é normal. Uma pessoa que vive num ambiente onde se fala de traição, onde se fala de adultério, onde se fala de crime, ela começa a ser bombardeada no seu entendimento, no seu conhecimento sobre aquilo. E isso vira uma forma de tentação na sua vida. Nós precisamos vigiar para que estejamos livres de todo nível de aparência do mal.
de todo nível de aparência que possa nos conduzir ao pecado, às transgressões, ou mudar a nossa forma de pensar. Se você vive numa empresa que é corrupta, que você trabalha num lugar onde você vê corrupção, as pessoas roubando, como que você vai achar que aquilo é normal? Se você sabe que aquilo não é normal? Como que você pode se contaminar com o erro de um lugar, com o cheiro daquele lugar que é podre, e achar que aquilo é uma verdade na sua vida? Meus queridos, eu vou contar um testemunho para vocês. Há quase 20 anos atrás eu fiz uma obra para uma prefeitura. E no final da obra, um homem me chamou que ele precisava conversar comigo. E ele me disse assim: você fez uma obra aqui e você tem tanto de dinheiro para receber. Para você receber esse dinheiro, você precisa me trazer 10% desse dinheiro em espécie para que você receba no outro dia. Eu era um empresário, precisava de dinheiro e eu não tinha saída. E eu me sucumbi àquela falácia. Eu não era cristão ainda naquela época, faz mais de 20 anos isso. E eu me corrompi. Fui lá, paguei os 10% e recebi os outros 90% para a minha vida. Só que a partir daquele dia eu tomei uma decisão: eu nunca mais trabalho para órgão público. Eu nunca mais faço serviços para prefeituras. Eu nunca mais faço serviço direto para contratantes públicos. Sabe por quê? A gente precisa se afastar da aparência do mal. Nós precisamos nos afastar para podermos sermos modelo neste mundo, para vivermos de forma diferente. Conversa torta, saia, vaza. Conversa errada, com amigos errados, vaza. Some, dá linha na pipa. Tenha cuidado, tenha zelo pela sua vida. Você foi chamado a vencer as tentações e não se entregar a elas. Internet? Quantos WhatsApp já providenciaram quedas de pessoas, de homens, de mulheres? Quantas imagens circulam na internet, no WhatsApp, em grupos que você não deveria estar vendo? Quantos áudios você não deveria estar ouvindo? Como são os seus hábitos quando não tem ninguém vendo? Como é o seu comportamento quando não tem ninguém por perto para poder te recriminar, para poder te exortar? Saiba que a tua aliança não é firmada com homens, mas a tua aliança é firmada com Deus, porque do alto vem o teu socorro. Me perdoe se de repente eu estou falando uma palavra que pode parecer dura para você, mas eu não estou preocupado com o que você acha da dureza da palavra. Eu estou preocupado em te ver morando no céu, vivendo a eternidade na presença do nosso Deus. E para isso você precisa tomar uma posição diante dele, para ser santo, para ser santa, para viver de forma incorruptível e dizer que o mundo não tem influência na sua vida. Para a gente poder encerrar hoje e amanhã nós continuamos com esse tema. Eu queria ler com você primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, que diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E se você puder dizer um amém aí agora, eu quero lhe dizer: saiba que os teus pecados, quando são movidos por arrependimento, Jesus Cristo
é o nosso advogado que intercede junto ao Pai para que nós sejamos perdoados. Eu quero orar com você e eu queria que você pudesse hoje reconhecer as suas fragilidades, os seus medos, as suas dificuldades. Onde é que as tentações têm tomado lugar no teu coração e que têm inclinado os seus olhos e os seus ouvidos para as coisas erradas, para o comportamento errado, para os hábitos errados, para que Deus possa tratar a tua vida, para que o Espírito Santo possa te encher, para que este teu mal possa ser tirado e que você possa, num ato de fruto, de arrependimento, assumir um compromisso diante de Deus, que o pecado não terá mais influência na sua vida, que as coisas erradas que você fazia não irão mais te influenciar e você irá parar de fazer. Seja o que for, seja como for, Deus pode mudar o teu comportamento e Ele quer mudar o teu comportamento. Nós precisamos estar prontos para vencermos as tentações nas nossas vidas. E a tentação ela é vencida quando nós tomamos uma posição diante de Deus, para que Ele domine os nossos sentimentos, as nossas vontades, e nós nos tornamos mais e mais preparados, santos, aqueles que irão habitar na presença do Senhor. A palavra de Deus fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Você foi separado para viver com Deus. Você foi separada para poder habitar na presença do nosso Deus. Não troque o teu destino por um momento de prazer. Não troque o seu destino por um momento de felicidade, por um momento de alegria. O que é passageiro fica para o passado. O que é destino de bênção é decreto de futuro para a sua vida. Tome posse da sua porção de glória e de bênção em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Pai, mas hoje nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Jesus, nós te pedimos perdão, reconhecemos as nossas falhas e também te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer diante das nossas fragilidades, diante daquilo que tem chamado a atenção dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, que tem inclinado, Senhor, o nosso comportamento, as nossas atitudes e os nossos hábitos ao erro e ao pecado. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra em nós, o novo nascimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o pecado e as tentações não tenham mais poder sobre as nossas vidas e não sejam, meu Deus, argumentos que Satanás possa usar para que a tua aliança deixe de existir nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos fortaleça para o dia mau e nos faça, Senhor, sermos firmes, fortes e perseverantes. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. E também, meu Deus, colocamos diante de Ti todos os propósitos que o Senhor tem para que eles se cumpram nas nossas vidas e que nós sejamos, meu Pai, testemunhas Suas de todo o Seu mover, de todo o Seu querer. Pai, eu também te peço, proteja-nos, Senhor, desta peste que ainda nos ronda. Proteja-nos, Senhor, das adversidades deste mundo, dos dias, Senhor, perversos, que nós, Senhor, possamos ser guardados pelas Tuas mãos,
amparados pelos teus anjos, protegidos pela tua palavra e pela tua promessa, e que possamos ter dias de paz, de glória e de conquista. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E você que toma posse, se manifeste. Meu querido, minha querida, antes de encerrar, eu queria a tua atenção. Tome cuidado. A epidemia, a pandemia, o vírus, a infestação ainda está acontecendo. E nós temos visto uma falta de educação tremenda, um comportamento desregrado em pessoas que não sabem ser obedientes, que pode levar a todos nós a vivermos um caos eminente, com uma infestação descontrolada. Meu querido, tenha juízo, intensifique a partir de hoje os seus cuidados, intensifique a partir de hoje o uso da máscara, do álcool gel e, se possível, permaneça em isolamento, porque nós não vencemos esta guerra ainda. Amém? Que Deus possa lhe dar sabedoria para vencer esta guerra, esta provação e sabermos que Deus tem nos fortalecido acima de todas as coisas. Amém? Eu queria dizer para vocês que amanhã é nosso Shabat, que você possa estar comigo às 19 horas, para que nós possamos continuar este estudo, que eu tenho muito mais conteúdo para poder te acrescentar, para podermos falar e para podermos estar vivendo algo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, amanhã nos vemos às 19 horas, amanhã estaremos juntos e eu quero lhe dizer, amo a sua vida, amo você em Cristo Jesus. Amém? Amo você. Nos vemos amanhã às 19 horas. Graça e paz. E se possível, compartilhe essa devocional, compartilhe essa live, divulgue no Facebook para que mais e mais pessoas possam estar sendo abençoadas, vendo e também conhecendo o nosso trabalho. Deus os abençoe, os proteja, os guarde e os livre de todos os males. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo